Olá, meus amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente nos nossos corações neste momento, nos auxiliando nos estudos que vamos fazer para que sejamos os construtores desses novos tempos, dessa nova era, que será um pouco a temática da nossa reflexão de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O nosso estudo é sobre o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E o que vai nos prender nesse estudo mais a nossa atenção é a passagem de Mateus que está no capítulo 24, nos versículos de 4 a 5, de 11 a 13 e de 23 a 24. E também a mesma passagem em Marcos, no capítulo 13, de 5 a 6 e de 21 a 22. E tudo tem início quando Jesus caminhava com os seus discípulos e nesse momento eles saíam do centro e foram em direção ao Monte das Oliveiras. Lá do alto, então, eles apreciavam as construções quando Jesus lhes disse: "Vede todos estes edifícios? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído." E os discípulos então perguntam: "Quando acontecerá isto, mestre? E qual será o sinal da tua volta e do final do mundo?" E a resposta de Jesus está lá em Mateus, nos versículos que nós já citamos. Ele disse: "Cuidai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos." Então, meus irmãos, tudo isso que nós acabamos de ler é conhecido como o sermão profético ou o sermão da profecia no Monte das Oliveiras. E isso tudo deixa bem claro que seria alguma coisa que iria acontecer no futuro. Sermão profético. E a pergunta é: em que época é que se dariam os fatos revelados por Jesus nesse sermão profético? E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos revela que se trata da transição planetária. Então, a transição planetária, como todos nós já sabemos, ela vem acontecendo já há muito tempo, né? Por quê? Porque a Terra, ela está se afastando dos mundos de provas e expiações e ela está se caminhando em direção aos mundos de regeneração. Então, nós podemos afirmar que o texto do sermão profético ele é muito pertinente ao mundo atual que nós estamos vivendo, né? Porque quanto mais nós estudamos esses textos, nós vamos entendendo que quando ele fala que a caridade de muitos se esfriará, isso realmente é uma grande verdade, né? Porque o que é que nós temos visto no mundo atual? Ódio, agressividade, rancor, né? É tudo isso que nós temos visto.
E quando ele fala do surgimento dos falsos profetas, nós lembramos do quê? Das fake news. Porque elas não deixam de ser uma forma de falso profeta, porque elas vêm confundir, elas vêm iludir a muitas pessoas. E é isso que nós temos visto, né? Então vamos analisar por que será que Jesus começou o sermão profético pelos falsos cristos. Então vejam, primeiro, no mundo de hoje nós temos guerra. Nós não estamos aqui falando em grandes guerras, nós estamos falando de pequenos conflitos, como nós temos visto atualmente com a Rússia. E diga-se de passagem que, se não fossem as nossas vibrações, essa guerra já teria descambado para uma guerra terrível, né? E no mundo de hoje, nós temos fome? Tem doença também? Eu acho que todos já responderam essa pergunta, né? Porque a fome no Brasil, ela já atinge mais de 20 milhões de pessoas. E com a crise econômica agravada pela pandemia, milhares e milhares de brasileiros dizem que passam mais de 24 horas, às vezes, sem se alimentar. E isso realmente é muito triste. E sobre as doenças, nós temos doenças também nesse mundo de hoje? Claro que é muito triste lembrar que nós já estamos há 2 anos enfrentando uma pandemia no mundo todo. Então, em vista de todos estes acontecimentos, nós vamos nos identificando com esses tempos chegados. Porque não é assim que os espíritos dizem que os tempos estão chegados? Os tempos são chegados, melhor dizendo. Agora, é muito importante que nós também saibamos que se Jesus nos traz esses alertas, né, no sermão profético, ele também nos traz orientações de como nós devemos proceder. E quais seriam essas orientações? Lembram-se do capítulo 17, quando ele fala do homem de bem, lá no item 3, que ele cita todas aquelas qualidades do homem de bem, e na última qualidade ele reúne todas e diz que todo aquele que praticar a lei de justiça, amor e caridade, ali então são aqueles que se tratam o homem de bem. Então são aqueles homens que já encontraram o despertamento, que já estão atrás da sua melhoria, aqueles que já não se contentam mais com a materialidade, com as buscas, né, materiais somente, são aqueles que já anseiam pela sua evolução, pela sua evangelização, são aqueles que buscam a transcendência, os que já despertaram para o conhecimento de si mesmos. Estes são os que estão a caminho de um mundo de regeneração. Agora, aos que cogitam saber, aos curiosos, né, que desejam saber quando se dará o término de tudo isso, Jesus diz assim, em Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus diz, quando exatamente se dará todas essas coisas, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai. Então, meus irmãos, o orai e o vigiai devem ser as coisas, deve ser uma constante em nossas vidas. Nós devemos estar atentos às orações, ao vigiar, porque nós estamos realmente enfrentando o período difícil da transição em que nós
escolhemos, pedimos para estar aqui e aqui estamos nós, né? Sobre o falso profeta. O que é um profeta? O que a Bíblia fala sobre o profeta, nós espíritas, nós chamamos de médiuns. Mas o médium seguro, ou seja, um médium como Chico Xavier e como tantos outros que já passaram pela Terra, e também podemos citar muitos médiuns extraordinários que ainda estão por aqui, né? Agora, se o profeta é um médium seguro, o falso profeta é o médium caído, ou seja, é o médium obsedado, é o médium que caiu por alguma imperfeição moral sua. Porque toda obsessão, ela nasce de uma imperfeição. Então vejam, se o falso profeta é o médium que pelas suas imperfeições morais ele caiu nas mãos de espíritos malfazejos, de espíritos perversos. Então nós perguntamos, será que isso acontece no nosso meio espírita? Será que nós temos médiuns obsedados? Então vejam que nós aqui não vamos falar de outras religiões, só vamos falar do que acontece no meio espírita. Nós não temos nada com as outras religiões, nós temos sim que respeitar. Então, quando nós falamos de médiuns, de profetas, falsos profetas, nós precisamos lembrar que esses falsos profetas, eles também se encontram entre os desencarnados, né? E nesse capítulo 21, aqui no item 7, Kardec coloca uma observação digna de ser lida. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Então vejam, meus irmãos, quando nós falamos que isso acontece não só no meio, no movimento espírita dos encarnados, nós precisamos estar muito atentos aos desencarnados. Por quê? Porque eles pegam esses médiuns invigilantes, esses médiuns que estão simplesmente que caem, né? Que nas suas imperfeições, né? Por alguma imperfeição moral que ainda tenham, o que eles fazem? Eles pegam esses médiuns e escrevem qualquer bobagem e depois eles ficam rindo deles. Meus irmãos, se nós prestarmos atenção na variedade de livros espíritas publicados cujas teorias são doutrinariamente absurdas, nós vamos encontrar muita coisa ruim. Muitos livros editados que não deveriam ser lidos por nós espíritas que estamos querendo nos evangelizar. E o pior de tudo, meus irmãos, é que muitos espíritas gostam deste tipo de leitura. Ou melhor, eles não gostam, eles adoram esse tipo de leitura, né? E o que é de fato importante, o que é sério, como a codificação de Allan Kardec, essa está ficando para trás, infelizmente, né? Aí nós perguntamos, quem é que já leu Paulo e Estevão?
Ah, mas é um livro tão grande, eu comecei e não consegui terminar. É sempre assim. Dizem que perguntaram para Chico, Chico, o que tem de novidade? E adivinham o que ele respondeu? O Evangelho, meu irmão, o Evangelho. É a maior novidade que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. E nós não entendemos nada e praticamos menos ainda. Então, meus irmãos, é preciso estarmos atentos, é preciso filtrar, analisar com bom senso, com cuidado, né? Para que nós nos deixemos mais, que nos enganem, né? Com essas bobagens, né? É preciso, então, que analisar, porque aquele que estuda Kardec, ele não se deixa enganar por essas bobagens. Então, o importante é lermos Kardec, estudar. O Livro dos Espíritos, por exemplo, quantas vezes você já releu? Quantas vezes? E cada vez que nós relemos, nós vamos encontrando novas respostas para as nossas dúvidas, não é mesmo? E é claro que existem, como nós já dissemos no meio espírita, médiuns extraordinários, mas não se pode garantir que eles sejam médiuns evoluídos, porque Emmanuel, no livro que leva o seu nome, né, o livro Emmanuel, tem no capítulo 11, tem uma mensagem aos médiuns. Nesse capítulo, Emmanuel ele dá várias recomendações importantes para os médiuns, e dentre elas o que me chamou a atenção é essa daqui que ele diz assim: quem são os médiuns na sua generalidade? E a resposta foi: não são missionários na acepção comum do termo, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu passado muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência e que regressam ao orbe terrestre para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo que esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. É muito triste, mas essa é a realidade. Nós, médiuns, não somos missionários, estamos aqui para trabalhar. Então, portanto, meus irmãos, a mediunidade é uma ferramenta de trabalho, porque com o trabalho disciplinado, com o trabalho humilde, e humildade é o que está faltando entre nós, humildade, né? É exatamente isso que nós precisamos mais, porque com esse trabalho humilde e disciplinado, nós vamos poder pagar as nossas dívidas do passado, né? Vamos lembrar quantas vezes que Emmanuel disse para Chico que ele deveria ser disciplinado. Quantas vezes Emmanuel repetiu a palavra disciplina? Acho que todos lembram que foram 3 vezes. Bastaram 3. Agora, e para nós? Quantas vezes nós vamos precisar ouvir
essa palavra, né? Quantas. E nesse capítulo 21 também nós encontramos uma mensagem, uma instrução do Espírito Erasto, que está lá no item 9, que ele diz assim, ele fala dos caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Vejam que Erasto está escrevendo essa instrução em 1862 e a transição já estava acontecendo. Porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. E no mesmo capítulo, no item 8, o Espírito Luiz também nos traz outra mensagem que ele diz assim, é assim, meus irmãos, que deveis julgar, é assim que as suas obras devem ser examinadas, se elas possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, e se os seus atos são coerentes com os que falam. Então, podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Então, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado com as nossas leituras daqui para frente. Não só com as leituras, existem também filmes, DVDs, tudo a gente precisa filtrar, né? Então, para concluir o estudo desta noite, nós podemos dizer o seguinte, que o Evangelho e a prática dos ensinamentos de Jesus é o antídoto para todas as espécies de veneno da atualidade. Com o Evangelho, nós nos prevenimos do ódio, da mágoa, do ressentimento, do preconceito e de tantas coisas que nos fazem nos afastar do ser de perfeitos, que nós vimos no capítulo 17, né? Nós, meus irmãos, nós não podemos nos deixar enganar. Nós precisamos filtrar todas as mensagens, examiná-las com muita lucidez, com bom senso. Por quê? Porque nós já sabemos que os falsos profetas, eles apareceriam em grande quantidade na transição, nos momentos de transição do planeta, né? Então, e isso tanto no mundo espiritual, como nós já dissemos, quanto no mundo material. Então, meus irmãos, muito cuidado, mas muito cuidado com os critérios de julgamento, lembrando que tudo que nós recebemos de informação, antes que nós passemos adiante, antes de aceitar aquilo como verdade, antes de compartilharmos, que hoje em dia é muito comum esse termo, né? Eu vou compartilhar também. Então, antes de compartilharmos, nós devemos passar pelo crivo socrático. E o que é o crivo socrático? Sócrates dizia que todas as vezes que nos trazem uma informação, nós devemos passar pelo crivo da verdade, da bondade e da utilidade. Perguntar, isso que você vai me contar é verdade? É verdade mesmo? Será que isso é verdadeiro? Será que isso vai me trazer algo de bom, algo de útil, né? Então, vamos prestar atenção antes de nós compartilharmos as nossas coisas nas redes sociais. Vamos estar sempre verificando, é verdade? Tem bondade nisso? Tem utilidade? Bom, e outra coisa, nós precisamos aprender a escolher as boas obras para ler.
Então, se nós não tivermos conhecimento, qualquer dúvida, todas as casas espíritas, nas suas bibliotecas, eles têm pessoas para informar, para nos ajudar a encontrarmos boas leituras, leituras que nos edifiquem, leituras que nos trazem, que nos ajudam a nos evangelizarmos, né? Leituras que nos ajudam a crescer moralmente. E é isso que nós estamos precisando daqui para frente, estarmos vigilantes e atentos, né? Porque se nós nos educarmos, se nós nos evangelizarmos, com certeza um dia nós seremos também verdadeiros profetas. Meus irmãos, que Jesus nos ampare, nos ilumine, para que nós não sejamos mais enganados. E assim, ao nos despedirmos, queremos agradecer aos espíritos bondosos que estiveram conosco, nos intuindo e nos amparando nesses estudos. Muita paz a todos.